fato é que existe um cenário completamente favorável para o Bitcoin. Temos, nesse momento, além da adoção institucional, a entrada dos grandes bancos, os grandes players do mercado não param de comprar Bitcoins. A gente vai já falar sobre o Michael Saylor, uma nova compra de mais 1,3 bilhão de dólares de Bitcoin. Ele não para de comprar. Preço médio de 98 mil dólares. O Michael Saylor está enchendo o seu tesouro, o seu cofre de Bitcoins. Vai se tornar uma gigantesca presença no mercado cripto em questão de posse, de custódia de Bitcoins. Então temos um cenário favorável, tanto institucional quanto regulatório. Temos um cenário muito importante em relação à acumulação das grandes baleias. Elas não estão vendendo. Isso está muito claro. Aqui nessa reportagem da Glassnode fica muito claro que os investidores, né, os grandes investidores, continuam a acumulação de Bitcoin, certo? Todos os institucionais estão aumentando a sua posição em BTC. A Glassnode fez uma observação em cima dessa informação de que carteiras grandes continuam a liderar a acumulação, mas as baleias ultra grandes estão esfriando. As cortes de 10 mil bitcoins recuaram um pouco para uma pontuação neutra de 0,5%, né, enquanto de 1 a 10 mil bitcoins, 0,9%, e de 100 mil a 1 mil, 0,8%. Continuam sendo fortes compradores, apenas os detentores de menos de 10 bitcoin continuam a vender. Ou seja, quem está vendendo é a turma que tem pouca quantidade de Bitcoin. Mas os grandes, os mega investidores estão aumentando as suas posses de Bitcoin cada vez mais. E isso faz com que o choque de demanda seja brutal. Penso eu que se posicionar no mercado cripto agora, com inteligência, sem estar focado no lucro de rápido retorno, vai mudar a tua vida com toda certeza. E como eu falei na capa do nosso vídeo de hoje, eu não faço clickbait. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: dá para ser milionário com Bitcoin em 5 anos? Com certeza. Com certeza absoluta. E se você for disciplinado, você consegue ser milionário com Bitcoin em 2 anos. Como assim, professor? Pessoal, tem alguns fatores no investimento que são extremamente necessários você manter em foco. Extremamente necessários. Como que eu me torno milionário em Bitcoin em 2 anos? Primeiro, eu vou dar a receita de bolo para você aqui. Primeira coisa que você vai ter que fazer para se tornar milionário no Bitcoin em 2 anos é ter algumas mudanças de comportamento. Primeira coisa que você tem que fazer é começar. Você precisa começar. Começar. Por que começar é tão difícil? Deixa eu ajustar isso aqui, que eu não gosto de escrever assim, não. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui o texto. Primeira coisa que você precisa fazer, meu prezado, é começar a investir. Por que começar é tão difícil? Porque quando você começa, você inicia o processo e começa a se cobrar, ou querer que esse processo dê retorno rápido. Você colocou 20, você quer que amanhã esteja 40, e não funciona assim. Tá? Você precisa começar a investir. Com o valor que você tem à sua disposição, comece a investir. Professor, eu só tenho R$5. Comece com R$5. Professor, eu só tenho R$10. Comece com R$10. Professor, eu tenho 100 mil. Comece com o que você tem. Lógico que quem tem 10, quem tem 20, quem tem 5 e quem tem 100 mil,
são estratégias diferentes. Se eu tenho 100 mil reais para começar a investir, eu não preciso e não posso jamais investir tudo de uma vez só em um único ativo, sem entender primeiro a dinâmica do preço e do gráfico desse ativo. Então eu preciso primeiro estudar qual é a estratégia que se encaixa melhor no meu perfil de investimento. Eu tenho 100 mil, não vou precisar desse dinheiro agora. Posso especular uma alta de 50%, 100% em um ativo. Pode ser o Bitcoin, pode ser um outro ativo um pouco mais arriscado. Se você traçar a estratégia correta, é muito plausível você atingir isso muito antes do que você imagina. Por exemplo, eu tenho pools de liquidez que estão me pagando 10% ao mês. Ou seja, se eu coloco 100 mil numa pool de liquidez que me paga 10% ao mês, em 10 meses eu tenho 100% em cima daquele capital investido. Tá? Eu quero dizer para vocês que é muito plausível se tornar um milionário em mercado cripto se você seguir a estratégia correta. Ok? Respondendo diretamente à pergunta do cidadão ali. Você é milionário, professor? Se eu fosse, eu não diria na internet. E se eu não fosse, eu também não diria na internet. Mas o que eu posso te dizer é o que eu disse, inclusive na palestra que está aqui no meu canal, a palestra que eu fiz esse final de semana atrasado. O que eu posso te dizer é, você está diante de uma pessoa que chegou a ir nos fundos de um supermercado com 19 anos de idade, pegar restos de comida, cortar os pedaços que estavam estragados para trazer para dentro de casa, porque eu não tinha absolutamente nada. Morava numa cozinha de uma igreja, quando eu casei com a mãe dos meus filhos, eu morava numa cozinha de uma igreja e eu glorifico a Deus pelo pastor dessa igreja e pelos irmãos que me deram aquela oportunidade de morar na cozinha da igreja. Eu passei muita dificuldade na minha infância. Morei numa casa que não tinha chão, que não tinha banheiro, que era chão de areia de praia. Morei num casebre que era 20 metros de um rio. E a única coisa que tinha dentro do casebre de taipa, se você não sabe o que é um casebre de taipa, é uma casa feita de barro com pedaços de madeira. E aí eu fui morar nesse casebre com a minha mãe para fugir de uma situação de violência que a minha mãe sofria. Eu, minha mãe e minha irmã. E nós passamos 2 anos morando neste casebre. As únicas coisas que tinham lá dentro eram 2 redes e um fogareiro. E nós nos alimentávamos de capitão. Quem é do Nordeste sabe o que eu estou falando. Capitão é um pouquinho de farinha com um pouquinho de arroz e feijão que a minha mãe apertava assim nos dedos, fazia tipo uns bolinhos e a gente comia com toicinho assado na brasa do fogareiro. E eu saí dessa situação. Quando eu casei com a minha esposa, com a Deni, em 2009, nós não tínhamos nada. Nós trabalhávamos os dois numa máquina de costura, ela numa máquina e eu em outra, costurando para trazer a comida para dentro de casa. E foi trabalhando, foi acreditando, foi investindo, foi correndo atrás, foi quebrando a cara, levando queda, levantando, insistindo, trabalhando. E em 2019 eu conheci o mercado de criptomoedas. Comecei a investir com R$30. E graças a Deus hoje eu posso te dizer que esses R$30 já se multiplicaram mais ou menos aí umas 1000 vezes do valor que eu comecei. Eu não tinha carro, eu não tinha casa, eu não tinha absolutamente nada. Nada. Eu sequer tinha dinheiro para ir numa loja comprar um par de sapato. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu e a Denise saímos de casa e fomos numa sapataria que tem aqui em Fortaleza, chamada Sapataria Nova, tentar comprar um par de sapato. Nós não tínhamos crédito. Nós não tínhamos nada. E a gente recebeu um crédito de R$50, ou foi R$100, uma coisa assim,
da sapataria, a gente ficou super feliz e compramos um sapato. Inclusive, foi até um sapato para ela que a gente comprou naquele dia. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu tenho condições de comer bem, de viajar, de conhecer o mundo, de andar de avião de executiva, como eu já fiz várias viagens, de ajudar pessoas, de ter um bom carro, de morar numa boa casa, de cuidar de pessoas. 400 alunos hoje a gente tem na Academia Cripto com Fé. E se um dia eu me tornar um milionário, queridos, e aí sim, talvez eu nunca diga isso no YouTube, porque eu acho que não tem necessidade desse tipo de ostentação. Eu não vejo a necessidade desse tipo de mentira ou de criar uma espécie de impacto emocional nas pessoas. O que eu estou contando para vocês é a minha história. É a minha história. A minha história pura, limpa e seca. E eu aprendi errando muito, fazendo um monte de coisa errada. Tá? Um monte de coisa errada. Mas eu garanto uma coisa para vocês. O mercado cripto mudou a minha vida. E hoje eu posso abençoar não só a minha casa, mas muitas pessoas que estão ao meu redor. E você também pode, tá? Se tornar milionário em real é muito fácil com o mercado cripto. Te digo isso porque eu vivo isso. O meu desafio hoje é me tornar milionário em dólar. Em dólar é mais difícil. Porque você vai precisar mais ou menos de uns 5 a 6 milhões de reais para se tornar milionário em dólar. Mas se você começa e esse começo te dá consistência, você consegue atingir os principais objetivos. Então, o primeiro passo, comece a investir. Segundo passo, tenha paciência. Isso aqui é uma coisa que poucas pessoas têm. Paciência. É uma construção. Você tem que ter uma construção. Você não vai colocar a grana hoje e amanhã ela vai estar dobrada. Quando você começa nessa loucura, você perde dinheiro, como muitos que eu conheço, que passaram pela Academia Cripto com Fé, perderam dinheiro. Outra coisa, a terceira coisa que você precisa ter, chama-se persistência. Tá? Você percebe que é muito mais sobre você do que sobre o mercado. Tem que começar, tem que ter paciência e tem que ter persistência. Porque, meu irmão, se tu não tiver persistência de continuar regando a árvore, sobrou 10, vou investir, sobrou 50, vou investir, sobrou 100, vou investir, esse mês está caindo, vou comprar mais. Ah, esse mês está horrível, o mercado está triste, eu não vou desistir, eu vou continuar. Você só vai conseguir vencer desse jeito. Não tem outro jeito. Então tem que começar, tem que ter paciência, tem que ter persistência e tem que ter, sabe o quê? Objetividade. Eu estou investindo para quê? Para quê? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? O que que eu vou fazer com essa grana? Ela vai servir para comprar uma casa, ela vai servir para comprar um carro, ela vai servir para minha aposentadoria, ela vai servir para mudar o destino dos meus filhos, pagar a faculdade dos meus filhos. Eu vou conseguir ter uma grana para mandar meus filhos para estudar fora do Brasil. Então tem que ter objetividade. Certo? Tem que ter objetividade. Então, você começa a investir, você tem paciência, tem persistência, tem objetividade e quando você atingir o alvo, você realiza. Realiza. Muita gente começa a investir, tem paciência, tem persistência, tem objetividade, mas na hora de realizar, o cara trava, não realiza e aí perde tudo que começou a fazer. Entrar é fácil. Entrar é muito fácil. Muito fácil entrar. Sair é um grande desafio.
E todo grande investidor sabe a hora certa de sair. Ele sente no coração que chegou a hora de sair. Ele tem que realizar. Porque se ele não realiza, se ele não transforma aquilo em algo factível, materializado, o seu lucro, ele é completamente absorvido novamente pelo mercado. Então tem que realizar. Warren Buffett, o maior investidor do mundo, recentemente vendeu mais de 300 bilhões de dólares em ações. E muita gente ficou perguntando, o que é que ele sabe que a gente não sabe? Cara, às vezes o cara não sabe de nada. Mas entre ter 330 bilhões de dólares em ações que podem amanhã custar a metade disso, ou ter 330 bilhões de dólares em caixa, ele preferiu ter os 330 bilhões de dólares em caixa para comprar mais ações quando o mercado dampou agora no início do ano de 2025. Pergunto aos senhores, esse cara comprou ações agora na queda que farão com que ele tenha muito mais do que 330 bilhões de dólares no seu portfólio. Certo? Ok? Então, tem que começar a investir, tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que ter objetividade e tem que realizar lucro. Tem que saber o ponto de entrar, o ponto de sair, o ponto de ficar só observando, o ponto de não fazer nada, o ponto de voltar a entrar. Ficar equilibrando o movimento de mercado com as suas ações e entender uma coisa, tá? Eu vi alguém comentando aí que pedir a bênção de Deus sem ela não sai do lugar. Meu prezado, deixa eu te falar uma coisa, Antônio Neto. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu tenho mais de 40 anos envolvidos com a fé. O que eu posso fazer, Deus não faz. O que eu posso fazer, Deus não faz. Vou te dar alguns exemplos. Tá? Quando Golias, o gigante Golias, ia todo dia diante do exército de Israel afrontar o rei Saul e todo o exército de Israel, lá tinha ou não tinha grandes guerreiros? Tinha grandes guerreiros. Tinha ou não tinha os irmãos de Davi, que eram homens muito fortes, soldados valorosos? Mas o gigante Golias ia todo dia afrontar o exército e nenhum guerreiro se levantou contra o gigante Golias. Precisou que um menino de pouco mais de 17 anos, talvez pequenininho como eu, vá lá diante do rei, tome uma atitude e diga assim: eu não admito que esse cara fale mal do meu Deus e do meu povo. Então, se eu sirvo a um Deus que eu tenho fé nele, que eu acredito nele, esse Deus vai me dar um jeito de ganhar essa batalha. E ele foi com o que ele tinha. O Davi não foi com uma pistola .40, ele não foi com uma espada gigante, ele não foi com uma arma nuclear, ele foi com uma baladeira. Na linguagem do nordestino, uma funda parece uma baladeira. Então, não venha me dizer que eu não tenho dinheiro para investir, eu sou um fracassado, eu não posso fazer. Faça com o que você tem. Se você só tem uma baladeira, bota a baladeira no jogo, meu irmão, pede coragem e vai pra guerra. O que te falta não são as armas. O que te falta é coragem. O que te falta é atitude. O que te falta é você meter a cara no jogo, parar de arranjar desculpa e começar. Ah, beleza, quer outro exemplo? Lázaro estava morto há 4 dias, estava podre. Tinha uma pedra lá na frente da tumba. O que Jesus Cristo faz? Pessoal, vai ali e tira a pedra. Jesus poderia tirar a pedra com estalar de dedos? Com certeza. Mas o que eu posso fazer, Deus não faz. Então não venha me dizer que é uma coisa espiritual. Pode até ter a mão de Deus por trás, eu acredito muito nisso. Por isso que o meu canal é Cripto com Fé. Agora, dizer que Deus vai fazer aquilo que eu não faço, jamais. Deus nunca vai te dar prosperidade se você não souber gerir o teu dinheiro. Deus nunca vai te tornar um cara rico se você gastar mais do que o que você ganha. Deus nunca vai fazer você próspero se você for um cara ostentador, se você for uma mulher que não tem sabedoria para administrar os bens que Deus te deu. Deus não vai fazer absolutamente nada que eu e você não faça. Certo?
Não vai fazer. Ah, porque eu não tenho dinheiro para começar. Eu sou dizimista fiel e Deus não me abençoa. Cara, uma coisa não tem nada a ver com outra. Nada a ver com outra. Então, a receita de bolo para você se tornar um investidor de sucesso é começar a investir, ter paciência, persistência, objetividade e realizar o lucro. Tem que aprender, tem que estudar, tem que saber aonde você precisa estar entrando e saindo. Não é todo lugar que você pode ir. Ok? Não é em todo momento que você pode entrar. Ok? Não é. Não é de jeito nenhum. Ah, professor, quero ficar rico com criptomoedas. Aprenda, estude, se posicione, tenha paciência, tenha fé, tenha persistência, seja objetivo. Invista em bons projetos, que eu tenho certeza absoluta que você vai ficar rico com criptomoedas. Eu tenho certeza absoluta disso. Sabe por quê, queridos? Porque esse mercado ele é completamente disruptivo. Ele abre portas que não existiam antes. Ele te leva para lugares que não existiam antes. Ele te apresenta a coisas que você nem imaginava que existia. Entendeu? Concordo com meu prezado amigo Silvio Hipólito. Começar a investir primeiramente em conhecimento. Assim, vai diminuir as chances de cometer tantos erros. Exatamente. Começar a investir. Começar a investir passa por você gastar um pouco desse capital que você reservou para investir em conhecimento, que muita gente não quer fazer. O cara primeiro compra de qualquer jeito, compra porque alguém falou, compra porque alguém disse que era bom, para depois, quando ele quebra a cara, aí ele vai atrás de tentar resolver a situação. E isso não se sustenta. Tá bom? Então, eu quero deixar essa receita de bolo para você aqui. Invista em conhecimento antes de investir nos ativos. Se mercado cripto não dá para você, ótimo. Vai investir em outra coisa, mas investe. Começa a investir, tá? Começa a investir. Não invista o dinheiro de conta. Se o dinheiro é para pagar a conta da luz, pague a conta da luz. Se o dinheiro é para pagar a conta da água, pague a conta da água. Se o dinheiro é para o aluguel, use o dinheiro para o aluguel. Não seja irresponsável. Deus não abençoa pessoas irresponsáveis. Cumpra com as suas obrigações. Seja honesto. Isso sim é ser fiel a Deus. Se você tem um compromisso, cumpra. Cumpra. Entendeu? Não use o dinheiro do casamento, não use o dinheiro da escola, não use o dinheiro da faculdade, não use o dinheiro da comida. Não faça isso. Se você pode andar num carro mais velho, tenha paciência. Fique com o carro mais velho, compre à vista e depois você melhora para um carro mais novo. Tá? Beleza? Eu espero que vocês sejam abençoados com esse tema. Porque eu tô colocando isso em prática na minha vida. E eu posso dizer para vocês que tem dado certo. Ah, vai ter problema? Cara, tem problema pra caramba. Muitos. Ontem mesmo eu não me senti bem. Falei pra minha esposa que eu não tinha condições de dar aula. Eu tinha uma aula ontem à noite do Mestre do DeFi 2.0. Não consegui dar aula. Porque eu não estava bem, minha pressão parece que subiu. Os problemas vêm, eu não estou dizendo que não tem problema. Quem já viu um bom capitão de navio nunca ter enfrentado uma grande tempestade? Quem já viu um excelente piloto de um Boeing nunca ter passado por uma turbulência severa? Isso não existe. Tem problema e muito. E todo dia tem novos problemas. Todo dia vão se levantar grandes inimigos da nossa alma. São guerras espirituais, são guerras emocionais, são lutas do dia a dia, é problema com família, é problema com filho, é problema com esposa, é problema amoroso. São todos os tipos de problemas que podem surgir na tua vida.
Você vai desistir por isso? Você vai fracassar por isso? Você vai paralisar por isso? Jamais. 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 Você tem que arranjar um jeito de resolver os problemas. Nem sempre a gente está pronto para isso. Mas, infelizmente, a gente tem que encarar. Eu faço isso, a minha guerra diária. Eu só consigo fazer alguma coisa porque, primeiro, eu preciso de muita ajuda. E, graças a Deus, eu tenho muita ajuda. Muita ajuda. Se não fosse isso, cara, se eu não tivesse as minhas válvulas de escape, eu já tinha pirado a batatinha. Tá? Há muito tempo. O que eu quero te dizer é que não é fácil, mas é possível. Não é... Nós não estamos blindados, mas nós somos capazes, tá? Nós somos capazes. A gente pode estar cansado, mas derrotado jamais. A gente pode até estar desanimado, mas desistir jamais. Jamais, querido. Eu sei que as coisas não estão fáceis, eu sei que o Brasil não é o melhor lugar do mundo para se viver, eu sei que as coisas não é fácil, não são fáceis, mas você não pode deixar isso tomar de conta do seu coração, da sua alma e do seu espírito. Então eu digo para você, comece, invista, tenha paciência, seja persistente, tenha objetividade e realize, porque você vai vencer e você vai ser o novo milionário do mercado cripto. Eu tenho certeza absoluta disso. E aqui eu não estou vendendo nada para ninguém. Eu estou sendo extremamente verdadeiro com vocês. Show? Deus abençoe vocês. Espero que vocês sejam tocados por essas palavras aqui de alguma maneira.